então, eu vou fazer a explicação de hoje e vocês vão ter que estar aí em cima da mesa, tanto com o caderno quanto o livro aberto. O livro, como eu disse, na página 88, para vocês irem acompanhando, né, os desenhos, e a explicação vai ser baseada nos tópicos que eu coloquei aí no caderno. Então, para começar, a gente vai estudar o capítulo 2 da unidade 3, que fala sobre o patrimônio cultural dos povos antigos. Patrimônio cultural é tudo aquilo que algum povo antigo deixou, né? E que, se a gente conhece a cultura dele, é graças a isso, é graças ao que ele deixou pra gente. E além do mais, normalmente os patrimônios culturais dos povos antigos são utilizados por nós até hoje. E é isso que a gente vai ver aí. Então, na primeira carinha, eu disse que os itens que compõem o patrimônio cultural de um povo são quais? Arte, Arquitetura, literatura, religião, tradições. ou seja, o conjunto de artes, arquitetura, literatura, religião e tradições compõem um patrimônio cultural de um povo. Então, toda vez que você quiser falar da arte de um povo, da arquitetura de um determinado lugar, da literatura são escritos, tá? Da religião e também das tradições, a gente pode dizer que a gente está falando do patrimônio cultural daquele povo, tá? Por exemplo, quando a gente fala das tradições que nós temos hoje em dia, né? Consegui. Muito bem. Quando a gente fala das tradições de hoje em dia, que a gente fala assim, poxa, as mulheres hoje em dia têm o hábito de se pintar. Por que elas têm o hábito de se pintar? Porque se a gente for olhar nas tradições do povo, né? Lá atrás, a gente vai descobrir que os indígenas, eles tinham o hábito de quê? De se pintar. Eles se pintavam no período das guerras e das festividades. E esse hábito da pintura foi passando, né, de geração em geração até que chegou hoje. Segunda carinha. Fazem parte da cultura imaterial de um povo. Imaterial significa que não é palpável. Como assim? Imaterial é tudo aquilo que está relacionado à cultura de uma maneira oral. Tradição oral é aquilo que foi passado de maneira contada. Como assim? Quais são as características? Tradições orais, saberes, músicas, danças e alimentação. Muito bem. Então, quando a gente fala nas tradições orais, a gente pode falar nas histórias que são passadas das pessoas mais velhas para os mais novos. Quando a gente fala dos saberes, pode ser aquele exemplo que eu dei aqui na sala, né? Que eu falei assim, por exemplo, a Índia vai ensinar a criança como que se faz aqueles jarros de cerâmica. Ela vai passar os saberes dela para a criança, para que a criança aprenda. Só isso? Não. Tudo que fizer parte daquela cultura vai ser transferida oralmente. Músicas. A gente tem mania de cantar músicas de cantigas de roda, por exemplo. As músicas de cantigas de roda, elas não existem agora. Elas são passadas de pai para filho. Outra aí, as danças. A gente sabe, por exemplo, que a festa junina, né? Nós estudamos isso antes das férias, que a festa junina, ela veio, né, dos europeus para cá. Deixa eu ver. Forma de se alimentar. Tudo que a gente consome, né, é passado oralmente assim, ó. Vamos experimentar. Não é assim que a mãe faz? Você fala assim, eu não gosto disso aqui, desse determinado legume. Aí a mãe vai criar toda uma história para te convencer de que aquele alimento é bom. Então, tudo que é passado oralmente e tudo que está relacionado à alimentação vai ser uma cultura imaterial de um povo. Já que isso tudo é cultura imaterial, o que seria cultura material? Lê aí para mim. Construções, esculturas e arquitetura. Muito bem, as construções, as esculturas e a arquitetura. Aí, qual a diferença entre construções e arquitetura? Foi o que eu expliquei. Você vai pensar no seguinte, numa cidade vai ser construção, as casas. E o que vai ser considerado arquitetura? Aquela construção monumental,
uau, diferente, exuberante. Isso aí vai ser considerado arquitetura. Vamos pensar no Egito Antigo, que foi o que a gente estudou, né? Eu posso pensar no Egito como aquelas casas que nós estudamos, onde você entrava pelo teto, né? Isso são construções. E o que era considerado arquitetura? As pirâmides, as esfinges. Isso era considerado arquitetura, porque era uma construção, né, majestosa, era uma construção que tinha beleza envolvida. Agora vamos passar aí para o próximo ponto. Vamos passar para o ponto da base alimentar. Quando a gente fala na base alimentar, são os principais alimentos cuja aquelas sociedades costumavam consumir, né? Quando a gente pensa no Egito Antigo, a gente vai falar nos produtos derivados do trigo, que aí o que era mais utilizado era para a produção de pão e cerveja, a ervilha, a lentilha, as verduras e as frutas. Aí, se a gente parar para pensar, esses alimentos que estão aí, que eu acabei de falar, não são os mesmos alimentos que a gente consome hoje em dia? De uma maneira ou de outra, você acaba consumindo um deles. Ou se você não consome nenhum, pelo menos você conhece alguém que consome, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa no patrimônio cultural, é isso aí, ó. É quando algo foi criado lá atrás, mas que a gente utiliza até hoje. E a base alimentar da Índia era baseada em que alimentos? No arroz, na cevada, na lentilha, no cravo, canela, cominho e gengibre. Quando vocês ouvirem falar de cravo, canela, cominho e gengibre, muitas vezes vocês vão ouvir a palavra especiarias, tá? Eles vão resumir esses alimentos aí que eu acabei de falar, os temperos, né? Em uma palavra só chamada especiarias. O que são especiarias? Temperos. Que temperos são esses? Pimenta, cravo, canela, cominho e gengibre. Outros também, mas os mais utilizados eram esses que eu acabei de listar. Tia, a minha mãe usa às vezes cominho na comida. Exatamente. São alimentos que estão no nosso dia a dia aí, ó. Ah, eu não como, por exemplo, canela. Mas às vezes você pode não comer a canela, não pode não querer tomar um chá, pode não querer consumir, mas de uma maneira ou de outra, às vezes você consome sem perceber. Às vezes você come um doce que tem canela na composição, entenderam? Então, de uma maneira ou de outra, a gente acaba consumindo esses produtos. Sim, então quer dizer que, por exemplo, se eu não comer canela e eu gosto, tipo assim, de rabanada, eu tô comendo canela. Tá comendo canela de uma maneira ou de outra, indiretamente. Entendeu? Aí, na aula de ciências de sexta-feira, eu falei sobre alimentação. E dei uma deixa a vocês que a alimentação, né, varia de acordo com a região, a localidade, o país e tradição. E eu comentei que em alguns países, por exemplo, são consumidos alguns animais que pra gente são horripilantes, por exemplo, né, como no caso da China. E expliquei para vocês exatamente essa carinha que tá aí, sobre o hinduísmo, né? Segundo o hinduísmo, a vaca é considerada um animal sagrado, então eles não consomem nada que seja derivado da vaca. Não, porque para eles a retirada do leite é algo que é como se fosse maltratar um animal. E como a vaca é um animal sagrado, então eles não aceitam esse tipo de trato. Aí vai variar de acordo com a localidade, né? Porque se para eles é um animal sagrado, é como se você cometesse um crime se você fizesse isso. E além disso, no hinduísmo tem a prática da yoga, que se a gente for parar para pensar, também é uma tradição que acontece até hoje, porque a yoga é praticada até hoje pelas pessoas, né? Existem estúdios são locais, tá? Como se fosse uma academia, mas eles chamam de estúdio. Existem estúdios para a prática de yoga. Então, olha aí como muita coisa que foi lá de trás ainda é utilizada hoje em dia pelas pessoas. Na próxima carinha, eu vou explicar que a pintura é um patrimônio cultural do Egito. E isso a gente estudou quando estudou o Egito lá atrás. Por que a pintura é um patrimônio cultural do Egito? Porque se a gente começa a estudar o Egito, a gente percebe que nas paredes dos templos,
todas aquelas pinturas representavam o dia a dia dos egípcios. Não foi isso que a gente estudou lá atrás? Que tudo aquilo que estava pintado nas paredes era o que estava sendo representado de como era o dia a dia deles? Por isso que é um patrimônio cultural. Volto a explicar. O que vai ser um patrimônio cultural? Tudo aquilo que nos remete a conhecer como que era a cultura daquele povo. Tá? Na próxima carinha, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Império Macedônico. O Império Macedônico, ele foi comandado pelo rei Alexandre. E esse rei Alexandre ampliou os seus domínios e divulgou a cultura grega no Egito, na Pérsia e na Índia. O centro cultural do Império era a cidade de Alexandria, às margens do mar Mediterrâneo. Aí eu quero que vocês coloquem no livro de vocês, na página 90. Na página 90 do livro de vocês, que é essa aqui, ó, a gente tem a imagem que representa o farol de Alexandria, tá? Esse farol de Alexandria era uma construção em pedra com mais de 120 metros de altura. Isso foi só uma pedra? Sim, toda feita de pedra. Com mais de 120 metros de altura. Era tipo... Ela servia para quê? O nome já está dizendo, farol de Alexandria. Era um farol que servia para orientar os barcos durante o dia, né? Ou à noite. Como assim? Durante o dia era utilizado um espelho que refletia a luz do sol. Não tem quando a gente às vezes está até com o celular na mão e bate o sol no celular e fica aquela luzinha na parede, que gato adora ficar atrás? Então, durante o dia, para orientar os barcos à distância, eles utilizavam um espelho e refletia a luz do sol e eles conseguiam, né, fazer com que o barco tivesse a visualização de onde era o farol. Já durante a noite, era acesa uma enorme tocha lá em cima, no topo do farol, que fazia com que a mesma função, né? O fogo da tocha batia, né? Refletia no espelho e eles conseguiam iluminar. Ah, mas é a beira-mar, como é que não apagava essa tocha? Então, normalmente as tochas, elas eram embebidas. Embebidas é quando você molha bastante, com algum tipo de combustível. E esse combustível, na hora que você acende, ele fica aceso por bastante tempo, mesmo que tenha o vento, tá? Então não se apaga com facilidade. E se você prestar atenção nessa imagem ainda, você vai perceber que essas construções aí, né, ao redor do farol de Alexandria, eram de grande magnitude, ou seja, eram luxuosas e fazia parte da arquitetura local. Além disso, né, além de Alexandria abrigar esse enorme farol, também existia uma grande biblioteca, que era a Biblioteca de Alexandria, tá? E essa biblioteca era muito famosa, era muito conhecida entre todos os povos daquela época. Quando a gente pensa assim, poxa, mas então quer dizer que esses povos, eles eram grandes estudiosos? Sim. Quando a gente começar a entrar em Grécia mais a fundo, hoje a gente começa, né? Vocês vão perceber que sempre na Grécia o foco, principalmente para as crianças, era o estudo, tá? Então, por mais que eles preparassem para a guerra, eles também iam preparar para essa parte do estudo. Por quê? Quando a gente estuda a Grécia mais a fundo, você percebe que os gregos, eles eram conhecedores de sua cultura e conhecedores também das culturas alheias. Então, quando a gente estuda, vocês não vão chegar muito a fundo nessa parte que eu vou falar agora não, mas quando a gente estuda, por exemplo, os filósofos, vocês vão ver que os filósofos, eles dominavam a retórica. O que é isso? O que é ter o poder da retórica? É quando eles têm o poder de convencimento. Quando a gente pensa nos filósofos com esse poder de conhecimento, né, o domínio da retórica, você pensa logo assim, são aquelas pessoas que conseguiam convencer pelo poder de persuadir o outro. Como assim? As suas palavras eram ditas com tanta certeza que por mais que eles estivessem dizendo algo que não estivesse 100% correto, você acreditaria. Vou dar um exemplo bem atual.
Quando um advogado ele pega um caso, ele precisa convencer o juiz de que o lado dele é o correto, não é? Sim. Então, quando o advogado ele estuda o caso, por mais que ele saiba que aquele caso ali, né, os fatos não são exatamente daquele jeito, ele precisa convencer o juiz de que o cliente dele é o certo. Então, ele tem o poder da retórica. Ele vai usar palavras, né, de uma maneira que ele vai convencer o juiz de acordo com as palavras que ele vai falar. Então, o poder da retórica, para que vocês entendam, né, na linguagem de vocês, é quando você tem o poder de, com palavras, convencer as pessoas de que aquilo ali é o correto. Ok? E por que eles tinham esse poder da retórica, né? Porque é igual hoje em dia. Se a gente estuda, a gente consegue, né? A gente tem o poder de convencimento, porque você está entendendo o conteúdo. Se você entende o conteúdo, significa que você estudou para aquilo. Ok? Então, até aí? Vamos lá. Na continuação aí, a gente vai entender um pouquinho ainda dentro de Grécia o que é a polis. Vocês vão ouvir muito essa palavra. Polis era uma cidade-estado. O que é essa cidade-estado? Era um pequeno território localizado no ponto mais alto da região. É como se fosse assim, o centro de uma cidade muito movimentada era a polis. Era ali que tudo acontecia. O surgimento da polis foi um dos mais importantes aspectos no desenvolvimento da civilização grega. Então era na polis que tudo acontecia. Se as leis fossem criadas, eram criadas na polis. Se alguém fosse julgado, ia ser julgado lá na polis. Então a polis era a parte mais importante daquela cidade. Quando a gente fala, né, por que eu dei o exemplo lá dos advogados? Por que eu dei o exemplo das leis? Porque quando a gente pensa nas nossas leis de hoje em dia, a gente fala assim, poxa, as nossas leis surgiram da onde? Claro, as nossas leis vão se adequar sempre à nossa vivência, ao nosso cotidiano, à nossa população. Mas essa história de criar leis para punir, ela vem dos gregos. E a base do nosso sistema de direito vem do complexo de leis lá de Roma, tá? Então, quando a gente pensa, né, nesse complexo de leis, de organizar a vida em sociedade, impondo leis para organizar o que pode e o que não pode, todo esse sistema foi baseado no sistema romano, tá? Na próxima carinha eu vou falar sobre a preservação dos patrimônios. Isso aí não precisava nem estar no caderno nem no livro. A gente já sabe que se a gente preserva um patrimônio cultural, você vai ter ele para a vida inteira, para que outras gerações possam estudar. Agora, se você permite que ele se acabe, infelizmente novas gerações não vão poder ter esse conhecimento. Vou dar um exemplo. Eu não lembro há quanto tempo atrás, mas eu acho que há uns 2 anos atrás, foi quando teve o incêndio daquele museu da Quinta da Boa Vista. Quem conseguiu visitar, conseguiu, né, conhecer muita coisa. Eu cheguei a dizer aqui no início do ano que no acervo desse museu tinha inclusive uma parte que falava só sobre o Egito Antigo. Lá tinha exposição de múmias, lá tinha exposição de vários artefatos do Egito. Infelizmente, por não haver, né, toda uma manutenção no prédio, houve aquele incêndio onde ocorreu, né, acarretou a perda de praticamente 100% do acervo. Salvaram-se pouquíssimas coisas. E como não houve a preservação daquele patrimônio, as crianças, por exemplo, da educação infantil, não vão ter, né, um local para poder visitar de fácil acesso e conhecer as inúmeras culturas ou os inúmeros artefatos que lá dentro tinham. Então, a importância de você preservar um patrimônio cultural, eu não digo cada um aqui individualmente, não. Eu digo no coletivo. Se a gente preservar um patrimônio, a gente vai ter aquele patrimônio para estudar futuramente.
Se a gente não preserva esse patrimônio, infelizmente, lá na frente não vai ter como a gente estudar e conhecer. Sim. Então, vamos lá. Embaixo na outra carinha. Na Mesopotâmia, as mulheres pobres trabalhavam na produção artesanal da cerâmica e do tecido. Ou seja, aí eu vou começar a falar sobre o trabalho nessas cidades antigas. Então, na Mesopotâmia, as mulheres, elas trabalhavam tanto na produção artesanal, e aí era artesanato no geral, como na produção de cerâmica e tecido. Já no Egito Antigo, as leis eram diferentes. Então, as mulheres, elas poderiam exercer as mesmas funções que os homens. Inclusive, atividades administrativas e comerciais. Então, olha a diferença. Enquanto na Mesopotâmia era ali, restrito a atividades artesanais, no Egito Antigo elas poderiam exercer qualquer tipo de função. As mesmas funções que os homens poderiam ser exercidas pelas mulheres. Então, olha como que a cultura varia. Eram sociedades muito próximas, mas com culturas e leis totalmente diferentes. Na Grécia Antiga, as mulheres não tinham acesso à educação ou à atividade política. Elas ficavam restritas a tecer, né? Tecer, o que é tecer? O que eram os tecelões? Eram pessoas que produziam os tecidos. E preparar a farinha em casa, ou nos locais chamados de gineceu, que a gente vai ver logo abaixo aí. Existiam, né, na Grécia, 2 locais distintos. Um onde só frequentavam os homens e outro onde só frequentavam mulheres. O local onde só frequentavam homens eram chamados de andron. O local onde só frequentavam mulheres eram chamados de gineceu. O que faziam esses homens? Leia aí para mim, o que faziam esses homens nesses locais chamados andron? Espaços destinados aos homens na Grécia Antiga. Para quê? Para conversar, cantar e ouvir música. Isso aí. Enquanto andron, os homens, iam lá para conversar, cantar e ouvir música, no gineceu, as mulheres frequentavam. E iam lá para quê? Para preparar a farinha e tecer. Logo abaixo, a gente vai falar sobre algo que iniciou lá atrás nas sociedades antigas e que a gente utiliza até hoje, que são os jogos de tabuleiro. Vou dar um exemplo. Xadrez e dama. São 2 jogos de tabuleiro que eram utilizados, né, pelas crianças lá no Egito Antigo e que a gente conhece até hoje, tá? Então, de onde surgiram os jogos de tabuleiro? Do Egito Antigo. Como que eu vou entender que jogos de tabuleiro são esses? Coloquem aí no livro, na página 96. Esse jogo de tabuleiro aí da página 96 é um jogo chamado Senet, mas que é muito parecido com o xadrez que a gente conhece hoje em dia. Estão vendo aí? Página 96 lá em cima. Isso. Aí tem um jogo de tabuleiro. Esse jogo de tabuleiro é muito semelhante ao jogo de tabuleiro que a gente tem hoje em dia, né? Conhecido como xadrez. Esse jogo de tabuleiro aí, ele é feito em pedra, tá? Ele é todo feito em pedra, inclusive as peças também são de pedra. Então, se a gente olhar, você pode perceber que é muito parecido dos jogos de hoje em dia, tá? Continuando a explicação aí. Na Mesopotâmia, as casas tinham espaços destinados ao culto aos ancestrais, ou seja, eles cultuavam, né? Eles agradeciam, eles faziam oferendas, eles rezavam pelos ancestrais, ou seja, pessoas da família que já faleceram, e eles fazem, né, as homenagens, vamos colocar assim. E na casa de cada um tinha um espacinho para você fazer esses tipos de homenagem. Na maioria das cidades, as crianças começavam a trabalhar cedo, aprendendo o ofício dos pais, trabalhando no campo ou em atividades artesanais. Ou seja, na maioria das cidades
sociedades antigas, as crianças ou faziam trabalhos artesanais, simples, né? Ou faziam trabalhos no campo, ou até mesmo aprendiam o ofício dos pais. Então vamos supor que o pai era ferreiro. Era claro que o pai não ia deixar que ele tivesse acesso ao fogo, mas ia ensinar como que ele moldava, por exemplo, uma espada. Ah, o pai era sapateiro. O pai não ia deixar que ele usasse uma máquina de costura, mas ia ensinar ele a fazer o molde do sapato. Entenderam? Sim. Fala. Meu filho do prefeito. Hã? Eu falei prefeito. Os filhos das crianças, né? As crianças que eram filhos dos comerciantes aprendiam o ofício dos pais. Os filhos dos agricultores aprendiam o trabalho no campo. Os filhos dos artesãos aprendiam os trabalhos de artesanato. Entenderam? Sim. Ah, e os filhos dos ricos? Aí tinham outro tipo de aprendizagem. Um aprendizado melhor. Isso aí. As crianças egípcias costumavam a brincar com brinquedos que a gente conhece até hoje. Bolas, carrinhos, peões, bonecos e jogos em geral. Dentre eles, os jogos de tabuleiro. Então, olha aí. Cultura antiga que a gente utiliza até hoje. Até hoje vocês jogam futebol. Até hoje vocês, quando são pequenos, né? Porque vocês vão crescendo, nem sempre gostam de carrinho. Mas até hoje vocês gostam de carrinho. Peões, nem tanto, mas vocês conheceram quando eu apresentei aquele trabalho sobre os brinquedos antigos. O meu tio me ensinou a jogar peão. Pois é. Bonecos e jogos. Então, quer dizer, são coisas que os egípcios faziam há muito tempo atrás e que vocês utilizam até hoje. Lá em Esparta, os meninos eram educados para a guerra. Enquanto isso, as meninas recebiam tratamento físico e psicológico. Vou explicar o porquê. Em Esparta, né, os espartanos, eles iam para a guerra mesmo, eles queriam conquistar terras. Então eles ensinavam os meninos desde pequeno a irem para a guerra. Não sei se vocês já assistiram filmes épicos, mas as crianças já aprendem a lutar com espadas, aprendem a se proteger. Tem filme que é por causa que uma menina ela vai muito rápido. Ela pega as crianças, todas as crianças que ela vê, pega e leva pra lutar. Aí chega lá, tá grandona, vai pra É isso aí. Naquela época, os meninos, eles aprendiam mesmo, né, as técnicas de guerra para quando crescessem, eles pudessem ir para a guerra mesmo. E por que as meninas recebiam tratamento físico e psicológico? Porque elas poderiam ser mães e esposas de alguém que foi para a guerra. E para não sofrer tanto com a perda, elas recebiam esse tratamento físico e psicológico desde pequeno. Já em Atenas, os meninos recebiam uma educação mais formal. Que educação formal é essa? É a que a gente tem hoje em dia, de ler e escrever. E já as meninas eram educadas para a vida doméstica. Então, olha a diferença, né? Hoje em dia, todos nós temos uma educação formal desde pequenos. Nós viemos, né? A gente vem para a escola para aprender a ler e escrever. Naquela época não, só os meninos aprendiam a ler e escrever. Por quê? Porque em Atenas só eles participariam, né, dessa parte administrativa da sociedade. E as meninas eram educadas para a vida doméstica. Então aprendiam a cozinhar desde pequena, a artesanato, essas questões mais domésticas. Sim. Eles aprendiam para quando forem adultos, eles poderiam ser convocados a qualquer momento. Enquanto crianças, não. Mas depois que eles chegavam na vida adulta, né, a partir dos 18 anos, eles Isso. se formaram adultos e Exatamente. Se o cara nascia menino, ele teria que treinar a vida toda para ir para a guerra e talvez voltar. Isso aí. Então, a partir dos 18 anos, ele poderia ser a qualquer momento convocado pelo rei. Exatamente. Só que eu sou bem menos. Isso aí. Ser convocado. Entenderam até aí, galera? Então tá ótimo.